a palestra da noite. Então eu peguei um texto que eu já tinha comentado ano passado, que graças a Deus ontem no meu evangelho foi esse texto que caiu, e eu acho que ele é um dos... É muita pretensão falar assim, mas acho que depois do Sermão da Montanha eu acho esse texto super valioso com as informações que ele nos traz, em termos de enriquecimento de informação. Eu não quero isso, só dar uns ticos aqui, peraí. Tem que ligar, tá ligado. 1, 2, 3. Esse texto, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, dando uma explicação a respeito daquela parte, que sede perfeitos iguais ao meu Pai que está no céu, tá? E um dos espíritos que ele se autodenomina como espírito protetor, mandou para Kardec esta informação a respeito, como é a visão dele referente à questão de se estar no mundo encarnado. Então eu peguei alguns parágrafos, porque o texto são 2 folhas, e eu acho que não dá tempo da gente falar ele inteirinho, mas alguns parágrafos que nós vamos poder trabalhar aqui, eles já nos trarão bastante material para reflexão. Porque o grande lance nosso de encarnados é entender essa condição de espírito eterno num corpo de carne, com química animal gerando todo esse corpo, e uma parte mental, espiritual, tendo que gerenciar todas essas coisas numa dimensão bastante heterogênea que é a nossa, onde cada parceiro de jornada nosso pensa de um jeito a respeito do mesmo assunto e também pensa diferente. Há uma diversidade de pensamentos. Por exemplo, sobre esse tripé com esse celular aqui, se a gente for fazer uma descrição, uma redação, cada um de nós vai fazer uma descrição completamente diferente do parceiro do lado, porque temos visões diferentes para uma mesma situação. Então, para que as nossas visões, às vezes distorcidas, se conjuguem com a visão do Criador, esse Espírito mandou esse texto aqui para que a gente pudesse ler e refletir no que ele pode ser útil para a nossa jornada aqui na Terra, tá? Para que essa jornada tenha menos confusão possível. Primeiro parágrafo lá. Um sentimento de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Toda hora que eu me coloco na condição de necessitado e eu vou em oração pedir algo ao meu Pai, eu tenho que verificar, primeira coisa, sentimento de piedade. Aonde fica o sentimento? No nosso coração. No nosso coração tem esse sentimento de piedade para com a dor alheia, por exemplo? Né? Porque eu preciso fazer essa reflexão. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles se demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então, toda hora que eu quiser atrair bons espíritos para me ajudar numa problemática que eu estou vivendo, eu preciso primeiro fazer uma reflexão. Como é que está meu coração? Ele está cheio de amargura, de revolta, de sentimentos de baixa vibração? Primeira coisa. Segunda coisa, minha cabeça está serena? Ou ela está pulsando um pensamento que eu não consigo me desvencilhar dele? Eu estou com ódio de alguém, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser em me vingar, a não ser na maldade que eu sofri de outra pessoa, a não ser no desgosto que a pessoa me provocou, a não ser na mágoa, na chateação que essa pessoa me provocou. Como é que está a minha mente? Está só circulando nesse tipo de pensamento? Então não adianta rezar. Não adianta rezar. Porque você não vai conseguir receber as informações, você não vai estar pronto para receber. É como você fizesse uma oração em português e o cara vai te dar uma informação em chinês, em mandarim. Você não vai compreender, não vai ter alcance.
a tua estrutura psíquica vai estar totalmente fora de condições para se receber essa informação. Você tanto está pedindo em oração. Lembra lá que Jesus falou? Bateis e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, pede e receberá. Então são afirmações que assim, os céus está aberto à necessidade de todos, esteja onde estiver, aqui encarnado, na subcrosta desencarnado, porque quando a gente desencarna a gente vai parar em situações difíceis ou em esferas um pouquinho mais adiantadas. Toda vez que eu parar o meu mundo e virar o meu coração e a minha mente para cima, eu vou imediatamente me conectar com o mais alto. Desde que essas primeiras condições estejam satisfeitas. Coração e mente razoavelmente calmos, para que isso possa ocorrer. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germinar em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Eu estou sereno, eu estou calmo, então o meu padrão vibratório está bacana, eu entro em oração. Falo, Pai, está acontecendo isso, aliás, eu estou falando, mas o senhor está vendo, mas eu vou falar assim mesmo, está acontecendo isso, assim, assim, assado, eu não estou conseguindo engolir essa situação, eu não estou conseguindo ultrapassar essa dificuldade, me dá uma luz, por favor, tal, e expõe, desabafa. Se você prestar atenção, você vai começar a ter ideias. Pensamento é um treco que a gente tem que pensar. Os pensamentos, como é que eles nascem em nossa cabeça? Alguém já parou para pensar? É um negócio assim... Se eu pedir, vamos definir pensamento. O que é pensamento? De onde ele vem? Como ele se forma? É difícil. A gente tem pensamentos. Agora, a origem... Kardec fala assim, os espíritos falam para Kardec, os pensamentos é de difícil definição, se eles são da criatura encarnada ou são de entes que estão em volta da criatura. Porque alguns nascem numa situação de supraconsciência. Você não teve o texto, mas você teve a ideia. Então a ideia ela é colocada perto da sua estrutura mental, psíquica, e você tem como se fosse uma inspiração. E você capta essa ideia e você põe ela em prática, de acordo com o teu manancial cultural que você tem na tua cabecinha. Né? Então, ele fala assim, se as disposições necessárias estiverem ali presentes, eles colocam, eles sugerem a ideia que vai entrar na sua alma. E essa ideia, caridade e justiça, se nós entendermos caridade como o amor em movimento, quer dizer, veja só, caridade e justiça, amor em movimento, amor em ação. Aí você fala, mas peraí, esse negócio tem um significado, tem que nós vamos ver lá na frente. Porque a gente pensa que, às vezes eu fazendo uma oração para números da loto, vai vir, se eu fizer esse processo bacana, vai chegar, né? Não. A colocação desse espírito é para que as nossas intenções estejam ligadas à situação de serviço de amor e justiça. Porque eu não vou ter inspiração de um espírito mais capacitado, mais inteligente que eu, para que eu tenha ideias más. Não. É ideias de construção e de elevação. Não julgueis, todavia, que, estimulando-os incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados. Essa palavra, quando eu li a primeira vez, eu achei o máximo. Condenados a viver. Eles não trocam. Cada palavra no Evangelho tem um amarradinho, né?
Porque alguns de nós acham que nasceu na família errada, está no lugar errado, no município errado. Município errado, então, em época de eleição, tenho certeza que nasci errado e vai por aí afora. Não. Eu tenho a ver com São Sebastião, eu tenho a ver com a minha família, eu tenho a ver com o meu trabalho, eu tenho a ver com as minhas conquistas, eu tenho um a ver com os meus problemas. Tudo isso faz parte de uma necessidade espiritual minha e de cada um de nós que está aqui nessa sala, e de cada um de nós que está aqui no município. Estamos cercados por situações que vão nos dar ou alegrias ou dificuldades, mas todas vão nos trazer lições, das quais eu vou integrar com o meu cabedal de conhecimento que eu vou levar para a próxima vida. Bons resultados ou maus resultados, de acordo com a condução que eu der para cada uma delas. E é uma coisa que ele fala assim, o seguinte, eles não querem que a gente fique assim toda hora, apesar de eu estar relacionando as minhas atividades diárias com o Pai, que está lá em cima, né? Que eu deixe de viver fora da sociedade a qual estou inserido. Quer dizer, eu tenho que ter uma vida social, eu tenho que participar, eu tenho que compreender os costumes da época que eu estou vivendo. Não adianta colocar aquela roupinha bonitinha de pastor, padre, sei lá o quê, puritano, tem a conotação que tiver, o adjetivo que quiser pôr, e faz, não, mas eu não faço isso, eu não bebo isso, eu não consumo isso, porque isso é pecado, sei lá o quê, qualquer outra tarja que queira dar. Não é bem por aí, né? Ele fala assim, não, eu não quero que você viva assim. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Atividade do dia. Acordar cedo, fazer a higiene pessoal, fazer sua prece, fazer uma boa alimentação equilibrada, recolher a louça da mesa, colocar na pia, se tiver alguém que lave, sorte tua, se não, lava você mesmo, né? Observar as necessidades imediatas do seu lar, prestar atenção na sua vestimenta, na sua apresentação, que você vai para fora, para a sociedade, para trabalhar, prestar um serviço, seja onde for, com a melhor qualidade possível, porque ele fala assim, sacrificar com um sentimento de pureza. Esteja fazendo hoje o que você está fazendo da sua vida, faça com capricho, santificando, como se estivesse fazendo e Deus te olhando naquele momento, porque Ele está com você. O que for, qualquer coisa, né? Assim, às vezes a gente fala, puta, vou ter que levar meu filho para a escola, pegar aquele trânsito danado, etc, 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 aquelas coisas que são chatas do dia a dia, mas faz parte de você. Se você merecesse coisa melhor, você não estaria dirigindo um carro no tráfego. Você precisa estar fazendo isso. Você precisa estar se doando para aquela criança que está no banco do lado, assim, e está achando que você está fazendo aquilo com todo amor e carinho. Você pode estar meio de saco cheio, mas é a sua parte como encarnado. Né? É um processo assim. Ele fala assim, sacrificai as necessidades, mesmo a que você acha que é frívola. É bobeira eu me preocupar com o almoço da minha casa. É bobeira eu me preocupar, sei lá, com pregar um negócio que a minha mulher quer que eu faça um furo na parede para ela pegar um vasinho chato, feio, sei lá de onde que arrumou aquele vaso lá que alguém deu. Isso é muito chato, não vou fazer. Faz, pelo amor de Deus, meu amigo, faz. Né? Larga a mão de ser chato, vai lá e faz. Porque faz parte da convivência, né? Porque a gente vai devagarzinho, quebrando um cristalzinho aqui, quebrando um cristalzinho lá, daqui a pouco a vivência em sociedade, ali dentro do lar, está um inferno, e não sabe de onde vem aquilo. Aí vem para a casa espírita, a gente fala assim, faça o evangelho no lar. Quer dizer que se eu fizer o evangelho no lar vai dar certo? Claro que vai. Faz evangelho, chama os pretos que tem aqui na casa, os índios, eles vão fazer uma limpeza. É porque minha casa está um inferno, a gente não está se dando bem lá dentro. Então, faça o evangelho, convoque os espíritos de luz para que eles vão lá, liberem a sua casa dos maus espíritos, coloquem as cortinas fluídicas, coloquem os guardiões na porta lá, tal. Então o sujeito fala, quer dizer então que se eu fizer tudo isso, a minha casa vai estar boa? Não.
só vai estar boa se você fizer ela ficar bem. Se você fizer também a sua parte. Porque, assim, tudo isso ajuda muito. Mas você vai ler um texto, tem nego que lê o texto no Evangelho aqui, né? Porque isso aconteceu comigo várias vezes. A gente se mete a ser o entendido da letra, e aí está lá os filhos sentados, a mulher, não sei o que lá, e mais alguém lá, então você vai ver a interpretação que cada um dá. E você fica louco para dar pitaco na interpretação de cada um deu. Não, mas você entendeu errado. Ó, aqui ele falou assim, assim, assado. E você, o que você falou aí? Não, está tudo errado. Ó. É assim, assim, assado. Quer dizer, o ponto chato da casa continua sendo você. Então, é um inferno. Evangelho no Lar é para trazer ideias, pontos, em que todos que estão sentadinhos ali consigam se integrar naquele ponto e tentar colocar em prática a ideia que tem naquele ponto. Aí a tua casa vai estar... Sabe por quê? Os obsessores vão entrar, porque cada um de nós tem a sua equipe, né, que vai lá para destruir, e às vezes se juntam, o meu obsessor com o obsessor dos meus filhos, com o obsessor da minha mulher, da minha sogra, junta tudo numa casa só. E eles ficam trabalhando para que aquilo lá ferva, e aí passa o tempo, é um que morre de câncer, é o outro que tem nódulo na tireoide, é outro que tem pressão alta, desenvolve diabetes, e vai todos aqueles desequilíbrios de saúde. Por quê? De onde sai isso? Nasceu todo mundo ruim e podre. Mentira! A ciência prova, tem gente que é ligado, tem gente que não é. Pode vir com todos os atributos de doenças, mas não há necessidade que você vai desenvolver essas doenças. Quem liga essas doenças? É o nosso desequilíbrio psicológico. É o nosso desequilíbrio de energia de vida. Então, aí o camarada vem e fala assim, ó, sacrificai. Ó, estáis condenados a viver, e usa essa palavra sacrificai. Minha gente, ninguém veio aqui a passeio. Se você está com raiva de alguns que estão passando, desliga o seu Facebook, porque lá todo mundo está a passeio, comendo coisa legal e só fazendo coisa boa. Não existe aquele mundo. Se isso não te faz bem, sai do Facebook, pelo amor de Deus. Ó, isso aqui é o mundo real. Condenados a viver, e nós vamos nos sacrificar às necessidades, porque eu preciso estar fazendo a minha parte enquanto encarnado. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ou seja, estamos na Terra hoje encarnados com mais ou menos quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de mentes pensando diferente da sua. 8 bilhões. E dizem alguns espíritos lá que nós temos na Terra quase 30 bilhões. Tem 20 e poucos circulando em volta esperando a hora para encarnar. Gente, assim, eu estava até pensando antes de vir para cá. Desses 30 bilhões... se eu tivesse uma mesinha de pôquer, né, Oreste, eu botava aqui quase todas as minhas fichinhas. Desses 30 bilhões, 10 bilhões, com certeza, estão com desequilíbrio na área sexual, por exemplo. Que vem no sexo uma situação de livre prazer para tensões que ele nem imagina que tem dentro dele. E parte para fazer as maiores barbaridades com essa energia sexual. Então, assim, a gente fica assim... Naturezas diferentes. Qual é a minha natureza? Primeira chance é se autoconhecer. Porque eu estou convivendo com 2 ou 3 filhos, cada um é de um jeito. Estou vivendo com uma mulher que no começo era a coisa mais linda do mundo, depois ela vira esposa. Com todas as etiquetas. A mesma coisa do nosso lado. Vou de agora, né? Eu também era namoradinho, noivinho, bonitinho, tal, depois virei marido. Gente, aí você acorda e fala, meu Deus, até que a vida não separe? Será? Até que a vida não separe se você tiver condições. E esse é o processo. Somos diferentes, naturezas diferentes. Gente, é impressionante. Voltando à questão do casal. O casal é algo bacana, porque nada que você gosta, o outro lado gosta. Nada. Nada. Eu gosto de bagunça. Eu não. Eu gosto de cinema. Estou fora. Eu gosto de vida casa cheia. Você está louco. Olha que silêncio gostoso que é a nossa casa. Gente do céu. Aí negócio. Eu gosto de romance. Eu gosto de violência. Né?
drama, você está louco, vou chorar? E assim por diante. Então ele fala assim, aprenda a viver com os nossos diferentes, porque eu não tenho o direito de encher o saco de ninguém que está do meu lado. De ninguém, gente, nem dos meus filhos. Eu tenho que ter educação para falar com ele, tem que ter jeitinho, senão ferrou. Sede alegres. Pelo amor de Deus, se você está afim de ser discípulo de Jesus, não põe aquela cara de gente chorona, pelo amor de Deus, que é insuportável. Sede uma pessoa de boa conduta. Se você se diz, eu quero estar em conexão com bons espíritos, então tudo que tiver sob sua responsabilidade, faça bem feito, mesmo que ninguém vá ver que você fez. Faça bem feito, direitinho. Não deixe aresta para ninguém dar palpite e falar, putz, você podia ter feito melhor, hein, cara? Até podem falar, mas você na hora não enxergou que poderia ter ficado melhor, porque você deu o seu melhor, entendeu? Porque ele vai falar mais uma coisa sobre isso lá na frente. Seja uma pessoa, mas seja a vossa alegria a que provém de uma consciência limpa. Quer dizer, se eu fiz o que eu podia ter feito do meu melhor, eu estou com a minha consciência limpa. Posso ter feito uma bobagem danada, mas eu fiz achando que era o melhor. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Quando a gente começa a estudar um pouquinho as coisas que acontecem em outras dimensões mais acima, a gente fica de água na boca, né? Nas dimensões logo imediatas aqui, as plantas emitem não cheiro apenas, elas emitem som, música, luzes. Sabe algumas casas, algumas cidades que colocam no final do ano aquelas luzinhas com musiquinha? Em algumas dimensões, logo acima da nossa aqui, os jardins são com esse tipo de planta. Luz e música, aroma, tal, negócio. Aí você fica, nossa, aqui é legal. Não, aqui é bom. Legal é lá para cima. Não consiste a virtude em assumires severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Nossa, você vai comprar esse carro, mas isso é uma demonstração de muito poder aquisitivo. Aí você fala, sim, que bom, né, que eu posso. Mas você vai fazer isso é muito esbanjamento. Não, mas eu tenho. A vida é assim, eu consegui. Isso não é pecado. Usufruir do bem que você constituiu com seus esforços, com seus estudos, está tudo certo. Não é nenhuma coisa errada. O que não pode é você ficar uma pessoa chata, azeda. Você se comporta assim na casa espírita? Não pode, você tem que ser mais sério. Nossa, eu falei, olha, filho, Jesus, não, o que eu conheço não era assim. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-lo deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arrobo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Muito se fala sobre a questão da fé. E uma vez eu ouvi uma definição muito bacana que eu vou repetir para vocês. A palavra fé, ela vem de uma origem que significa fidelidade. Fidelidade, a gente entende quando fala o termo fidelidade, assim, é ser fiel a alguma coisa, é ser fiel a uma relação. Então, você tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus. Opa, se você tem fé em Deus, então você tem uma relação com Deus de fidelidade. Os teus passos todos são feitos com base nessa relação e você está fazendo o seu melhor, a sua parte. Porque você está trabalhando de forma a não ser chato com quem está do teu lado, você está trabalhando de forma a ajudar quem está do teu lado e por assim por diante. Ou seja, você sai do seu egoísmo e vai para a fraternidade. Isso é ter fé. Não é, eu tenho fé em Jesus, principalmente na hora da morte, né? Puta, eu tenho fé em Jesus. Meu amigo, você vai morrer hoje. Puxa, mas eu tenho fé, está tudo certo. Mentira!
Passou a vida toda vivendo do jeito que quis, bebendo do jeito que quis, falando de todo mundo do jeito que bem entendeu, fazendo as maiores bobagens da vida, e diz que teve fé, conversa mole. Você viveu pior que um ateu, porque tem muito ateu que tem uma atitude muito ética do que muitos religiosos, que confundem religião com religiosidade. E aí vira um inferno. Então o Espírito ele fala assim, meu amigo, você quer que nós estejamos por perto? Nós vamos estar, mas não tenha dúvida que com você, meu amigo, vai estar tudo sendo amparado, desde que você esteja dentro dessas condições. Porque se você for viver de acordo com o teu umbigo, fica difícil, porque a gente não consegue te dar ideia. Né? Você tem lá 100 mil reais e tem uma empresa, lucro. E aí tem a tal da divisão dos lucros, toda uma vez por ano. Aí você fala, pô, mas os 100 mil reais, eu vou dividir com esses caras aqui e tal. Mas além de ser lei, quem ajudou você a ter esses 100 mil reais são aqueles caras que estão trabalhando lá atrás. Como é que fica o teu coração? Como é que fica essa divisão? É um processo. Né? Esse é o momento em que a estrutura espiritual te coloca uma tarefa, uma experiência, para saber como é que você lida com isso. Não é para saber se você ficar mais pobre ou se mais rico, eles querem saber a questão da atitude final. E não adianta fazer para nego ver, não. Porque, lembra aquele negócio lá, Jesus estava sentado com os discípulos e tinha uma pessoa que estava fazendo uma doação de um punhadinho, e depois tinha um outro judeu rico lá fazendo a maior festa, que estava doando, e aí os discípulos colocam aquela situação para análise, e Jesus fala, está vendo aquele cara que está fazendo o maior terror ali, festa, soltando um foguete, que está doando, não sei o que lá? Aquilo lá é só para inglês ver, porque depois ele vai lá, ele chicoteia escravo, ele maltrata a mulher, ele faz um monte de coisa. Agora, aquela senhorinha que está lá pegando aquelas moedinhas, o coração dela traz uma vibração diferente para aquele momento da caridade. Os espíritos que estão ao nosso lado, aqueles outros 20 e poucos bilhões, eles têm a capacidade de nos perceber fora da carne. Nós, na carne, com esses nossos olhos, a gente não enxerga, mas a gente tem cheiro, luz, vibração, energia, que fica aqui à nossa volta. Então, quando você está assim, está na rua e vê uma pessoa e começa a ter desejos, sei lá, alguma coisa, algum mecanismo, algum julgamento sobre essa pessoa que você está vendo, a tua estrutura psicosférica aqui, começa a radiar como se estivesse colocando, sabe aquele telão que tem em frente à Multicar, aquela tela super luminosa? Fica igualzinho aquele negócio lá. E aí você fica com aquela cara de anjinho, tal, não sei o quê, falando aquela vozinha que nunca levanta o tom, está sempre assim, mas por dentro é um canalha de marca maior. A espiritualidade te vê. Ele te vê, percebe, tem cheiro. Então, assim, aí depois você bate o carro, você fala, ai meu Deus, e agora Jesus me ajude. Como? Tu é ordinário demais, meu amigo. Mas é verdade, a gente precisa estar assim, prestando atenção. Eu quero viver na Terra encarnado, de que maneira? Dentro dos meus conformes? Tem um jeito. É livre-arbítrio. A maior prova de amor que Deus nos deu foi livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, mas você vai recolher o que você planta. É o processo. Tal. E ele fala assim, vai começar a fazer uma coisa? Fala, Deus, dá um jeito, me ajuda aqui. Me ajuda a fazer essa tarefa, porque não é fácil. Acabou a tarefa? Pai do céu, obrigado. Não é que os bons espíritos estejam esperando que você os agradeça, de jeito nenhum. Eles querem te ver como se tivesse braços dados com eles, para fortalecer na tua cabeça esse laço psíquico entre o seu ego e os espíritos de luz que estão tentando você se desvencilhar dele. Em tudo que fizerdes, tudo, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Ele usou uma palavra aqui, ele usou quase tudo que fizeram, ele usou tudo. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar no Pai.
Até aquilo, Francisco, inclusive. Até aquilo, tudo. Porque tudo está num processo. Se tudo estiver na tua cabeça, preenchido com no teu coração, e preenchido com sentimentos de emoção, de amor, de responsabilidade, de troca entre as partes que estão se comunicando em todos os assuntos, você não terá vergonha de colocar Deus na parada. Não terá. Porque você vai estar numa chamada comunhão com Ele. O teu halo espiritual vai estar de acordo com o que a espiritualidade precisa para que isso aconteça. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, todas. Deveres da caridade. Caridade, vamos lembrar, é amor em movimento, é amor em ação. Desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Tem problema em ser egoísta? Não. Vai viver aqui de novo. Vai viver de novo. Eternamente. Até você um dia acordar. Não imaginemos, portanto, que para viverdes em comunhão constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja precisos vocilieis e cubrais e cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Faça o seu melhor. Mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. É aquele que amam santamente, Ele os abençoa. Não permitis que pensamento ou ato possa ofender. Pensamento ou ato. Eu lembrei, foi você que deu palestra na semana passada? O Cassiano, né? Quem que falou de João naquele que... Quem és tu? Quem você acha que eu sou? Foi você que falou. Naquela passagem que Cristo pergunta para os apóstolos, que dizem de mim, hein? Foi o Cassiano que falou? Lembra aquele papo lá que Jesus falou com os apóstolos, que ele queria saber o que o pessoal está falando de mim aí na vila, né? E ele perguntou para um, perguntou para outro, aí Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus, tal. Aí o que Jesus falou? Pedro, tua sintonia está bacana, cara, você está conseguindo perceber a atmosfera de luz. Passado algum tempinho, surgiu lá uma situação que o Cristo começou a contar para os apóstolos o que ia rolar com ele. Aí Pedro, mas de jeito nenhum, hein? Se rolar esse negócio aí, eu puxo minha espada e o pau vai rolar. Lembra que ele falou isso? O que Jesus falou? Pedro, pelo amor de Deus, né? Elevai o teu pensamento, não deixeis que essas coisas entrem na sua mente e te tirem da sintonia. No texto de algumas Bíblias, fala assim, você agora, quem está falando pela tua boca é o Satanás. Mas, na verdade, é essa oscilação de mente que Jesus chamou a atenção de Pedro naquele momento. Por quê? Porque eles querem que a gente preste atenção. O que está rolando? Mas eu estou numa situação danada. Eu sei que está numa situação danada, mas presta atenção no teu pensamento. Se você estiver revivendo a situação segundo após segundo, você não torna possível, psiquicamente, alguém entrar na tua cabeça lá e te ajudar um pouquinho. Porque todo mundo se aflige com a sua dor, no plano espiritual, principalmente, né? Então, a gente precisa estar, assim, vigiando o pensamento. Estou ferrado. Perfeito. Aqui, a gente se ferra mesmo. A Terra não é um passeio. É um processo de oscilação. Dia bom, 3 ruim. 2 dias bom, 1 ruim. Não tem
viver bem sempre, viver mal sempre, mais ou menos. Os mais ou menos são os piores, né? Porque tem até passagem lá que Deus fala, está escrito lá, né? E Deus vomitará os mornos. Quer dizer, é um negócio para você pensar. Quer dizer, até se a tua vidinha está mais ou menos no tempo nenhum, se liga, Zé, você está morto. O processo é ir para a luta, é ir para a ação, transformar a vida, mas num ato de prazer, né, gente? Então é isso. Esse é um texto que tem aqui, ó, esse espírito ele não se identificou, ele só colocou como nome como espírito protetor. Isso foi em 1863. Isso aqui existe desde 1863, esse texto. E eu só fui me apaixonar por ele em 2018. E eu e muito mais de nós aqui na sala tenho certeza. Esse texto chama-se O Homem no Mundo. Como deve ser a minha postura no mundo? Né? Ele derruba um monte de crença que as religiões seculares têm colocado na nossa cabeça, que nós já nascemos do pecado, vivemos no pecado, somos pecador, nós não prestamos, nós isso. Pelo contrário, a gente é um processo em aprimoramento. Temos problemas, mas nós somos pessoas amadas por Deus. A encrenca é que a gente não faz questão desse amor. A gente vive de acordo com o nosso próprio alto amor. E é um inferno isso. É isso. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para dizer. Pois deem uma lidinha em casa sobre esse texto aí, faça uma reflexão, porque ele é maravilhoso mesmo. Obrigado, boa noite.